Agora pensando, né, no voltímetro, que é um outro aparelho para medir, como já tem o nome, né, voltímetro. Tem aqui também no início, né, como sufixo aí, como prefixo, o volt, que é a medida de tensão, ou DDP, né, diferença de potencial. E aí tem algumas características importantes também, né, de um voltímetro. Só lembrar que um é o oposto do outro ali, né? Então, como no amperímetro a gente tem uma resistência que ela é nula, praticamente não há resistência ali para que você não interfira na corrente elétrica que está passando ali no circuito. Em um voltímetro, a resistência elétrica dele ela tende, né, ao infinito. Então, aqui, ó, infinito. Então a ideia é que seja um material muito isolante, né? Muito isolante, para que praticamente não passe corrente elétrica ali, certo? Então ele não vai atrapalhar no circuito, né? Porque se você tem uma resistência, você tem dois caminhos para percorrer. O elétron tem dois caminhos para percorrer. Um caminho é extremamente difícil, então esse caminho é extremamente difícil, então tem vários obstáculos aqui para ele passar. E o caminho 2 é um caminho praticamente sem obstáculo nenhum. Então o elétron ele sempre pega o caminho mais fácil. Então se você tem um lugar cheio de obstáculo, que é no caso uma resistência tendendo ao infinito, a ideia é que o elétron vai para o caminho mais fácil, tá? Então ele passa aqui sem interagir praticamente com esse outro lado do fio, que é a resistência é infinita, certo? E aí isso implica que sempre que a gente for colocar um voltímetro para medir, né, a tensão de um circuito, ele sempre deve estar em paralelo. Então, o amperímetro, resistência nula, o voltímetro, resistência infinita, no amperímetro, sempre em série, e no voltímetro, sempre em paralelo. Beleza? Por que em paralelo? Né? Vamos pensar num circuito aqui novamente. Então, a gente tem um circuito, a gente tem uma certa resistência aqui. Epa. A gente tem uma certa resistência aqui. Então você tem dois polos aqui, né? Polo positivo e polo negativo, havendo uma diferença de potencial entre eles. E aí pode ser de uma pilha, igual eu comentei lá em cima. E aí a ideia é o quê? Eu tenho uma resistência infinita, né? Eu preciso colocar esse voltímetro em paralelo aqui com o meu circuito. Por quê? Porque eu quero medir justamente qual é a tensão aplicada aqui. E se eu colocasse ele em série com o meu circuito, você concorda que a resistência equivalente desse circuito ficaria tendendo ao infinito. Então, você calcularia lá, né, U igual a RI. Se a resistência tenderia ao infinito, a diferença de potencial também tenderia ao infinito. Então, ela seria, nesse caso aí, né, ela seria afetada por essa resistência que a gente colocou aqui. Então, não se pode colocar o amperímetro em série, tá? Então, a ideia é que coloque em paralelo aqui. A corrente elétrica ela vai percorrer aqui esse fio. Ela não vai descer, porque aqui a gente tem uma resistência muito grande, ou seja, tem vários obstáculos aqui. Então, ela não vai querer passar por esse obstáculo. Então, ela vai seguir esse circuito aqui normalmente, né? A corrente elétrica. Então a gente consegue calcular a tensão, né? A diferença de potencial desse circuito colocando um voltímetro aqui em paralelo, ok? E aí como é que você calcula isso? Aí vai depender
da corrente. Lembrando, né, que se você achar a tensão aqui em um circuito em paralelo, a tensão ela é igual, né, para todos os resistores ali. Então, se você conseguir saber a resistência, a tensão que está passando por esse resistor aqui, né, a diferença de potencial entre as extremidades desse resistor, automaticamente você descobre qual que é a tensão desse voltímetro vai marcar, certo? Então, quero descobrir qual que é a tensão desse voltímetro. Eu descubro qual que é a tensão que está passando por esse resistor com a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Então, você pega o valor do resistor, pega o valor da corrente elétrica que está passando por aqui e consegue descobrir qual que é a tensão. Beleza? A ideia geral para a resolução desses exercícios, né, que virão é que você tem um voltímetro, então, com resistência infinita, não interferindo ali na passagem de corrente elétrica, porque ela vai tomar o caminho mais fácil. E esse voltímetro sempre precisa estar em paralelo com o resistor que você quer medir ali a tensão, certo? E aí para o amperímetro, né, para a corrente elétrica, aí a gente tem que ele tem que estar em série, que ele tem uma resistência nula, que é justamente para não alterar o valor da corrente elétrica desse circuito, beleza? Então isso é importante. Amperímetro em série, resistência nula, voltímetro paralelo, resistência tendendo ao infinito, beleza? Com os exercícios eu acredito que dê para entender melhor aqui o conceito, ok?